Vamos lá então compartilhar a palavra de Deus. Tem uma mensagem para você hoje e eu queria que você ouvisse essa mensagem, que você guardasse ela no teu coração, tá bom? Porque é uma mensagem que é importante. É importante nós conhecermos a Deus, é importante nós compreendermos quem é o Deus a quem nós servimos. Você serve Jesus Cristo de Nazaré, mas quem é Jesus? Às vezes as pessoas têm algumas ideias erradas ou distorcidas sobre Jesus, mas a gente precisa buscar revelação, conhecimento na palavra de Deus sobre quem é Jesus. Como você acha, irmão, que Jesus é? Você já parou para pensar? Eu acredito que sim. Acredito que você já ficou imaginando aí na tua cabeça como que deve ser Jesus. Como que é o rosto de Jesus, O olhar dele, a pele dele, que altura que Jesus tem, A gente às vezes fica tentando imaginar isso, se ele é branco, se ele é moreno, se ele é alto, se ele é musculoso ou se ele é mais magrinho, esbelto. A gente fica imaginando essas coisas, mas o nosso conhecimento sobre Deus, na verdade, ele é muito pequeno diante da grandeza que é o nosso Deus. A gente conhece só alguns detalhes que a palavra de Deus nos revela, mas a gente sabe muito pouco sobre Deus, E isso é um perigo, porque a falta de conhecimento sobre o Deus a quem nós servimos, ela é um começo, é o pontapé inicial para a idolatria. Porque as pessoas, por não conhecerem a Deus profundamente, elas começam a imaginar um Deus de acordo com a vontade dela. Já viu gente falando assim? Eu não acho que Deus faria tal coisa. Esse é um perigo, irmão, é um perigo. Porque quando a pessoa fala assim, eu não acho que Deus faria tal coisa, ou a pessoa diz assim, não, meu Deus não faria isso, ou meu Deus vai fazer aquilo. Às vezes a opinião da pessoa está baseada sobre Deus, está baseada naquilo que ela acha que é certo ou que é errado. E a Bíblia fala que o coração do homem é corrupto. Então a gente não pode construir na nossa mente uma imagem de quem é Deus, um Deus que faz, as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser, um Deus que concorda com a nossa opinião 100%. Esse é um Deus que as pessoas criam na sua própria mente. E aí, um Deus segundo os seus próprios desejos. Então, se eu acho que, o homossexualismo não tem problema, então eu imagino que Deus é assim. E acaba criando um ídolo. E isso é um perigo. Nós não devemos formar na nossa mente uma imagem de quem Deus é, baseado naquilo que a gente acha, mas baseado na palavra de Deus. Essa é a única fonte segura de revelação, de conhecimento sobre quem é Deus. E é nessa palavra que nós vamos buscar conhecimento sobre Jesus. Eu queria convidar você a ler comigo um capítulo inteiro da Bíblia, Um capítulo inteiro. Não sai do vídeo, pelo amor de Deus. Você ama a palavra de Deus? Fala amém aí na sua casa. Ama, Então, se você ama a palavra de Deus, vamos ler Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. É um capítulo onde o profeta Isaías ele traz para a gente uma riqueza de detalhes sobre a vida e o ministério de Jesus. Do nascimento de Jesus até a sua morte, em um capítulo aqui, Isaías ele traz uma riqueza de detalhes que é impressionante. Isaías escreveu isso cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. E é impressionante como ele fala aqui com detalhes sobre a vida, sobre o caráter, sobre a obra, sobre a morte de Jesus. E você vai ver isso comigo aqui na palavra, em Isaías capítulo 53. Eu vou ler aqui com vocês, acompanha aí na tua Bíblia. Se você não está com a Bíblia aí, ouve agora a minha leitura e a gente vai tentar pegar alguns elementos aqui desse texto para a gente entender um pouquinho sobre quem é Jesus. A gente precisa conhecer Jesus. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Fala aqui que Jesus ele foi como uma raiz numa terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nele beleza que nos agradasse.
Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Lembra que Jesus ele morreu ao lado, de dois ladrões? Mas com o rico esteve na sua morte. Lembra que Jesus foi sepultado no sepulcro novo de José de Arimateia, que era um homem muito rico? Então ele morreu ao lado de bandidos e foi sepultado com os ricos, como diz nesse versículo 9. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Jesus, ele intercedeu pelos transgressores. Ele levou os pecados de muitos. Bom, nesse texto que nós lemos aqui, a gente vê alguns detalhes sobre a vida de Jesus. O texto fala sobre a vida humilde de Jesus, que ele era como um brotinho que saía do meio de uma terra seca. Jesus não é descrito ali como uma árvore frondosa, mas como uma ervinha, sabe? Um matinho que nasceu ali no meio de uma terra seca. E isso diz respeito ao nascimento humilde de Jesus, a vida simples dele. Fala que ele não tinha atrativo, não tinha beleza alguma, As pessoas não iam até Jesus porque Jesus era um homem bonito, alto, forte, de alguma maneira atraente para o povo. Não, ele era uma pessoa que não despertava nenhum interesse visualmente falando. Fala que foi rejeitado pelos homens, inclusive por seus vizinhos e familiares. Experimentou sofrimento e dor e as pessoas tiveram vergonha dele. Você lembra que a família de Jesus, num certo momento da vida de Jesus, ele tinha começado o ministério dele, e aí ele volta para casa. E aí quando ele chega na terra dele, na cidade dele, os parentes veem as coisas que Jesus fazia, ouvem aquilo que Jesus estava ensinando, e eles não dão glória a Deus por aquilo que Jesus estava fazendo. Eles não ficam animados com o que Jesus estava fazendo. Eles acharam que Jesus estava louco e foram lá buscar Jesus. Foram lá tirar Jesus do meio do povo porque achavam que ele tinha ficado louco. Jesus foi rejeitado até pelos parentes dele, de acordo com Isaías, de acordo com aquilo que a gente lê nos evangelhos.
Então Jesus, ele passou por muitas humilhações, ele foi esmagado por nossos pecados e culpas, ele sofreu a ira de Deus para que nós não precisássemos sofrer. Sua morte foi uma oferta. Esse texto de Isaías fala que a morte de Jesus foi uma oferta pelas nossas culpas, né? Ele sofreu castigo para que nós pudéssemos receber paz. Amém? É dessa maneira que Isaías descreve Jesus. E aí tem uma coisa que é muito forte, né? A gente vê como Jesus ele foi humilhado, ele foi rejeitado durante toda a vida dele, até o último dia, até o último momento de vida dele nessa terra, ele foi rejeitado. Uma vez eu estava ouvindo um pastor falando, né, sobre os banheiros na Roma, né, no Império Romano. Presta atenção nessa história, para você entender. Você vai entender o que isso tem a ver com o que eu estou falando sobre Jesus. E aí diz que naquela época de Jesus, os romanos, que eram um povo muito civilizado, um povo muito culto, eles tinham banheiros públicos. As pessoas não tinham banheiros nas suas casas, ou então boa parte das pessoas tinha banheiros públicos. Eram lugares enormes, né, onde as pessoas iam lá para fazer as suas necessidades. Presta atenção nisso. Se você está jantando, almoçando nessa hora, me perdoa. Mas as pessoas iam naqueles banheiros, e os banheiros em Roma, né, eles tinham uma estrutura, né? Eles tinham lá os lugares onde as pessoas sentavam, não tinha divisórias, não era cada privativo, né, separado, não, era tudo junto, né, aquele bancão enorme com os buracos, e aí não tinha divisórias, as pessoas sentavam lá, faziam as suas necessidades, as necessidades caíam dentro de uma valeta e escorriam, né? E assim era o banheiro. Aqueles banheiros que eram mais chiques, eles tinham música ao vivo, então ficava alguém lá tocando um instrumento. Para quê? Para poder disfarçar os barulhos que as pessoas faziam enquanto usavam o banheiro, né? Isso é Roma civilizada. E também tinha incenso, né? Tinha perfume no banheiro para dar uma mascarada naquele cheiro. Então era assim um banheiro. E quando as pessoas acabavam de fazer a obra delas, né, naquele banheiro, tinha um sistema para se limpar. Como que era esse sistema? Tinha uma esponjinha, né? A pessoa pegava uma esponja espetada num bambu, numa vara, aquela esponja ficava dentro de um balde, né? Ele pegava a esponja, usava para se limpar as partes, né? E depois que ele se limpou, ele devolvia aquela esponja num outro balde com vinagre. O vinagre era usado, então, para limpar aquelas esponjas sujas, né, de número 2, que o povo fazia, né, naqueles banheiros públicos em Roma. Então, esse hábito de usar a esponja para se limpar fazia parte ali da cultura do Império Romano, né? E aí eu queria que você lesse comigo algo que a palavra de Deus nos mostra lá em João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28, 29 e 30. 28 ao 30. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Diz o seguinte, está falando sobre a morte de Jesus, ó. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, Jesus estava pregado na cruz nesse momento, para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço, né, numa vara, num bambu de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Talvez você já tenha lido essa passagem antes e nunca parou para pensar, né? O que um balde com uma esponja presa numa vara, cheio de vinagre, o balde estava fazendo ali com os soldados romanos que estavam crucificando Jesus. Era com essa esponja que muito provavelmente eles se limpavam depois de fazer as suas necessidades, porque era feito assim no Império Romano. E agora Jesus, no último momento de vida dele nessa terra, ele sofre uma humilhação como essa. Ele sofre a humilhação de receber, quando tem sede, vinagre sujo de fezes. É isso que Jesus recebeu da humanidade
que ele veio salvar. Então, esse é Jesus, um homem de dores, de sofrimento, né? Um homem que padeceu humilhações que nós não estaríamos dispostos jamais a padecer. Ainda mais ele tendo todo o poder para desfazer aquilo, para se vingar naquele momento, ele não usou da autoridade divina que ele tinha, do poder que ele tinha para fazer isso, mas ele se humilhou. Bom, mas essa é a imagem, né, que a maioria das pessoas tem de Jesus. A imagem daquele Jesus que andou aqui sobre a terra durante 33 anos de vida e que não tinha formosura nenhuma e que padeceu tanto sofrimento e que enfrentou tantas dificuldades, né, e que foi humilhado tão grandemente pela humanidade. Mas aí, uma coisa que a gente precisa pensar um pouquinho. Será que Jesus, hoje, ele é daquele mesmo jeito? Será que ele é aquele homem, né, que a gente vê nas ilustrações, nas estátuas, nas pinturas, aquele homem de repente magro, desfigurado, com uma coroa de espinho, né, furado, maltrapilho? Será que é assim Jesus hoje? Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em João, capítulo 17, versículos do 1 ao 5. João 17, do 1 ao 5. Vamos voltar aqui, a gente estava no 19, vamos voltar uma página ou duas. João 17, do 1 ao 5, Jesus está fazendo uma oração pelos discípulos. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Olha agora o versículo 5. Perdão. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tinha junto a ti antes que houvesse mundo. Então Jesus fala assim para Deus: Pai, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu já vim na terra, eu já cumpri o propósito, as pessoas podem agora ser salvas pela fé no Senhor, pela fé em mim. Eu cumpri todo o meu chamado aqui nessa terra, agora me devolve a glória que eu tinha quando eu estava junto de ti, mesmo antes do mundo existir. E Jesus fala então que aquilo que os discípulos estavam vendo naquele momento não era o Jesus verdadeiro, que existiu desde sempre, desde toda a eternidade. Era a manifestação desse Jesus aqui na terra, durante um período curto, de 33 anos apenas. Jesus fala: Pai, eu já fiz o que eu tinha que fazer, me dá a glória que eu tinha quando estava aí contigo. E aí, você conhece a história, sabe que Jesus ele morreu, e dessa forma humilhante, como nós falamos, e depois de 3 dias ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele já não era mais o mesmo. Ele estava com um corpo glorificado. Ele já não estava sujeito às leis da física. Ele podia entrar e sair de um lugar, ele podia desaparecer de um lugar, aparecer no outro, ele podia mudar a sua aparência, ele podia, ao mesmo tempo que ele podia ser tocado, ele podia atravessar paredes, Ao mesmo tempo que ele era reconhecido pelos discípulos, ele também podia mudar sua aparência e não ser reconhecido por ninguém. Então esse era Jesus com o corpo glorificado, mas ainda não era a glória que ele tinha quando estava junto do Pai. A gente vai ver isso lá em Apocalipse, capítulo 1. O apóstolo João, que era um dos apóstolos mais chegados em Jesus. Se você consegue imaginar um homem que tinha intimidade, relacionamento com Jesus aqui na terra, era o apóstolo João. Apóstolo João, um discípulo amado, era chamado assim por Jesus, Era um homem que recostava a cabeça no ombro de Jesus, era um homem que tinha intimidade, relacionamento, é aquele que na Santa Ceia se sentava mais próximo de Jesus. Era esse o apóstolo João. E aí o apóstolo João, já na sua velhice, beirando já os 100 anos de idade, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 até o 20, o apóstolo João, ele está na ilha de Patmos, preso porque pregava o Evangelho, e lá na ilha de Patmos, o Espírito Santo dá a ele uma revelação dos últimos dias, e Apocalipse significa isso, revelação. Então lá no
no livro da Revelação, no livro de Apocalipse, João ele vê quem de fato era Jesus. Ele vê aquele Jesus que ele conheceu, que era o filho do carpinteiro, o pregador itinerante, que andava pelos desertos, que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não viu mais esse homem. Olha comigo aqui, ó, lê comigo em João Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. A gente vai ler até o 20. Diz assim a palavra: Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. Tá? Se você não sabe o que é um candelabro, apresentado, ele viu 7 candelabros de ouro, né? Versículo 13: E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Então depois você pode ler com calma na tua casa esse texto aqui. E aí eu queria que a gente entendesse algumas coisas que a palavra nos revela nessa passagem aqui. Primeiro que esse texto de Apocalipse ele tem alguns elementos que são simbólicos. O que quer dizer isso? São representações. São coisas que não são para entender literalmente. Ele viu numa visão e aquilo tinha um significado, né? E é esse significado que deve nos preocupar, que nos interessa. Outras coisas eram literais, quer dizer, era assim mesmo que Jesus era. Era desse jeito, aquilo ele estava vendo a realidade. Então tem coisas que são simbólicas e coisas que são literais. Por exemplo, os 7 candelabros que Jesus tinha ali na mão. Esses 7 candelabros, o próprio texto vai dizer o que é. Os 7 candelabros são as 7 igrejas da Ásia. Então você lê ali no começo do livro de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, né? Então eram essas 7 igrejas. Alguns teólogos interpretam isso como sendo, além de serem aquelas 7 igrejas que existiam na época do apóstolo João, também significam 7 épocas da igreja. 7 momentos históricos que a igreja vem vivendo desde os tempos bíblicos. Tá? Alguns teólogos entendem dessa maneira. As 7 estrelas, o próprio texto também diz o que significam as 7 estrelas que estavam no meio dos 7 candelabros. Essas 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. E como nos textos lá, né, fala assim, escreve ao anjo da igreja. Quer dizer, então, anjo da igreja era alguém que estava naquela igreja. Não era um anjo mesmo, mas era alguém que era responsável por aquela igreja. Então, a maioria dos teólogos entende que o anjo da igreja que eram os pastores, os líderes daquelas igrejas. E aí, se a gente entender que essas 7 igrejas também são 7 momentos históricos na história da igreja, a gente pode entender que são também, as estrelas são os líderes da igreja. Tá bom? Então, isso são coisas simbólicas. E aqui esse texto fala que Jesus ele é semelhante a um homem. Agora pensa comigo, semelhante não é igual, né? Semelhante não é igual, não é idêntico. Fala que Jesus ele tem uma aparência parecida com um homem. E então a gente não espera chegar lá e encontrar nos céus. Nós vamos, amém? Todo homem vai ver, todo olho verá e todo joelho se dobrará diante de Deus. A gente não vai encontrar lá um sujeito de 1,70 m com olhos castanhos, barba, né?
cabelo castanho, não vai ser isso. Tá? Ele tem um aspecto semelhante. Que altura que ele tem, eu não sei. Né? A gente sabe aquilo que é revelado aqui. Então, o apóstolo João, ele dá aqui alguns detalhes sobre a aparência deste que é semelhante a um homem. Ele tem vestes longas. Então, Jesus, primeiro, ele vai estar de vestidão. Você não vai estar... Às vezes, a gente vê alguns irmãos que fazem tanta questão, mas tanta questão de um terno. Jesus não estará de terno. Desculpa te decepcionar, né? Jesus vai estar com um vestido, né? Um vestidão comprido, né? Uma túnica até os pés. É isso que Jesus estará vestindo. E ele está vestindo a última moda lá nos céus, um cinto de ouro que não fica na cintura, mas fica no peito. Então imagina aí um vestidão até os pés e um cinto de ouro no peito. É isso que Jesus veste. O que mais? A cabeça e o cabelo são extremamente brancos, né? Não é que ele tem cabelos grisalhos, né? Não é que ele tem cabelos de idoso, não é que ele é idoso, não. Os cabelos são brancos como a neve, como a lã. Então é branco, branco mesmo, mais branco do que a minha camiseta. Não é cabelo grisalho, cinza. É isso que Jesus tem. Que mais? Assim vai ser o cabelo dele. Os olhos de Jesus. Às vezes as pessoas pensam assim, puxa, quando eu chegar lá no céu, eu vou pegar Jesus, vou abraçar Jesus, vou olhar nos olhos de Jesus e vou falar, Jesus, eu te amo. Irmão, você vai olhar nos olhos de Jesus, os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Né? Você consegue imaginar alguém com cabelo totalmente branco, né? Com um olho que você não vê a bola do olho. Que cor que tem o olho de Jesus? Será que é azul? Será que é verde? É castanho? Não, é cor de fogo. O olho de Jesus é cor de fogo. O que mais? Os pés dele, né, são como metal incandescente. Imagina você, sabe, um metal, bronze ou qualquer outro metal numa fornalha, aquilo aquece, 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 fica vermelho. Se aquecer mais pode ficar até branco, amarelado, incandescente. É assim que João conseguiu descrever para a gente os pés de Jesus. Então, eram pés reluzentes. A voz era forte, como muitas águas. Quando eu ouço essa expressão, muitas águas, eu consigo imaginar, por exemplo, uma cachoeira. Né? Você já entrou debaixo de uma cachoeira? Você está debaixo da cachoeira, aquele monte de água caindo em cima de você. Se tiver uma pessoa do teu lado, debaixo da cachoeira, tentando conversar com você, você não consegue ouvir um ao outro, por causa do barulho daquelas águas. Né? Então, o som da voz de Jesus é algo muito potente, é algo muito forte, como o som de muitas águas. O que mais? Que fala aqui, ó, ele tem as 7 estrelas em sua mão direita, isso é simbólico, quer dizer que ele tem autoridade. Lembra o que são as 7 estrelas? São 7 pastores. As 7 estrelas são os anjos da igreja, é a liderança da igreja. Jesus é aquele que tem toda a autoridade sobre a igreja, sobre a liderança da igreja. Amém? E aí sai uma espada afiada da sua boca. Né? Não é literal isso. Imagina, você vai chegar diante de Jesus, Jesus vai falar com você, sai uma espada de dentro da boca. Não. A espada, conforme diz lá a palavra em Efésios 6, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Né? Então a espada que sai da boca de Jesus, uma espada afiada de 2 gumes, é a palavra de Deus que sai da boca de Jesus. É uma palavra forte, uma palavra de autoridade, uma palavra, como diz lá em Hebreus, né? A palavra de Deus, ela é eficaz, ela vai até a junta, né, das medulas, dos ossos, ela divide as intenções do Espírito. Então ela vai no interior do homem. É isso que a palavra de Deus é, algo forte e profundo. Que mais? Fala que João teve uma visão tão forte, a revelação de quem era Jesus, que Jesus não era mais o amigo carpinteiro que ele tinha. Jesus não era mais aquele mestre que andava com eles numa vida humilde, sabe, no meio do deserto, lá em Israel. Jesus agora é esse ser todo cheio de glória e poder. Jesus é esse ser tão temível, né, tão glorioso, que João, que era o amigo mais íntimo de Jesus, entre os apóstolos, entre os discípulos ali, este João que tinha tamanha intimidade com Deus, tamanha santidade, relacionamento com Deus, esse João, quando vê Jesus, ele cai como morto no chão.
Tamanha a glória, a santidade e o poder de Jesus. Então Jesus não é mais o carpinteiro, Jesus não é mais aquele homem magrinho preso numa cruz. Jesus não é mais, né, esse ser que era desprezado por todos, humilhado, não. Ele não é mais esse homem. Vai comigo lá em Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 11 até o 16. Vamos ver mais alguns detalhes sobre quem é Jesus. Apocalipse 19, versículos 11 até o 16. A gente vê que Jesus, ele é esse ser tão cheio de glória, e aqui traz mais algumas características para a gente, né, sobre Jesus. Apocalipse capítulo 19. Eu lembro de um vídeo que eu vi no YouTube, uma jovem muçulmana, e ela teve um sonho. Naquele sonho, ela via exatamente isso que nós vamos ler em Apocalipse. Aquela jovem muçulmana, ela não conhecia a Bíblia, ela não conhecia o livro do Apocalipse, mas ela vivia debaixo, sabe, da regra do islamismo. Ela conhecia o Alcorão só, né? Para os muçulmanos, Jesus é chamado de Isa, né? O profeta Isa. É alguém respeitado, mas pero no mucho, né? Então, não é nada de especial para eles. E aí, naquele sonho, essa jovem, ela tem uma revelação ali, ela vê aquilo que está descrito. E aí, Jesus, naquela revelação, fala para ela ler Apocalipse 19. E quando ela vê em Apocalipse 19, aquilo que ela viu no sonho que ela teve, aquela menina entra em pânico, começa a chorar e ela se converte a Deus. E ela, na sequência, grava um vídeo, né, falando sobre essa experiência que ela teve. Irmão, é muito forte esse vídeo, muito legal. Apocalipse 19, versículo 11 até o 16, diz o seguinte, ó. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Quem é que tem olhos como chama de fogo, né? Quem é que é justo e verdadeiro? Então é esse que está sobre o cavalo branco, é Jesus. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Em outras versões fala muitas coroas. Quer dizer, Jesus, ele é revestido de toda a autoridade. Coroa é símbolo de autoridade. Então na cabeça dele tem muitas coroas, quer dizer, tem muita autoridade. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. E o seu nome é Verbo de Deus, ou Palavra de Deus. Se você lembra lá do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, né, o capítulo 1 quase todo fala que Jesus, ele é o Verbo de Deus. Jesus é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, né? Da mesma maneira que lá em Apocalipse 1, sai uma espada afiada da boca, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Cetro de ferro significa autoridade, poder, significa justiça, significa que vai julgar, né, de uma maneira rígida as nações. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. O seu manto e a sua coxa, no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Bom, tem muita coisa bacana aqui nesse texto, muita coisa para a gente prestar atenção, né? Jesus, ele monta um cavalo branco, né, como está aqui no texto. O nome dele é Fiel e Verdadeiro. Também diz isso lá, né, em Apocalipse 1:5. Jesus, ele julga e guerreia. Presta atenção nisso, irmão. A primeira vez que Jesus veio à Terra, ele veio como carpinteiro. Ele veio como cordeiro. Ele veio como um homem manso. Mas quando Jesus voltar, e a palavra de Deus fala que ele vai voltar para buscar a igreja dele, ele não vai voltar assim. Não vai ser mais o carpinteiro. A fase do carpinteiro já passou. A fase do cordeiro que morreu já passou. Ele já morreu. Jesus, quando voltar, ele vai voltar sendo
este que julga e guerreia. Esse que vai ter uma palavra saindo da sua boca para julgar as nações. Aquele que vai ter um cetro de ferro nas mãos. Aquele que tem muitas coroas, tem toda a autoridade. É esse Jesus que nós veremos, sabe? Vindo sobre as nuvens. Todo olho verá. É esse que a gente espera. Então, eu lembro de uma pessoa que uma vez falou uma besteira tão grande, né? A pessoa falava que quando ela chegasse lá no céu, ela ia falar um monte para Jesus. Aí você ouve umas coisas dessas e fala, Deus, como esse povo está perdido. Como esse povo está, sabe, distante, sem conhecimento, sem temor, sem revelação de quem o Senhor é. Sabe, João, que era um homem santo, temente a Deus, escolhido por Jesus para ver a volta dele, sabe, um homem cheio do Espírito Santo, um homem íntimo de Jesus. João, quando vê Jesus, ele diante daquela glória, ele cai como um morto no chão. E tem gente cheia de pecado por aí, achando que vai falar alguma coisa quando encontrar Deus, que vai se justificar, que vai explicar, que vai cobrar alguma coisa, que vai cair como morto. Vai cair como morto diante da glória de Deus. É isso que vai acontecer, sabe? O texto fala que o manto de Jesus estava tingido de sangue. Aí agora eu pergunto para você, será que era sangue dele? Se agora ele não é mais o Cordeiro, ele é o Senhor dos exércitos, que guerreia, que julga, que domina a terra com autoridade, com cetro de ferro. O texto fala que ele vai pisar o lagar da ira de Deus. Sabe o que é um lagar? Lagar é uma piscininha, tamanho de uma piscina infantil, onde os fazendeiros que criavam uvas, colocavam as uvas lá, e eles vinham com os pés descalços e pisavam as uvas. E conforme eles vão pisando as uvas, a uva vai soltando o seu suco, né? E aquele suco de uva vermelho vai escorrendo. Agora imagina um lagar sendo pisado e um líquido vermelho escorrendo. E aí fala que Jesus, ele vai pisar o lagar da ira de Deus. Está falando aqui esse vinho, esse suco que escorre, é sangue. Quer dizer que Jesus, ele vai voltar, ele vai trazer julgamento, juízo sobre a terra. É isso que o cavaleiro do cavalo branco vai fazer. É isso que as pessoas não estão entendendo direito. Sabe? Elas estão esperando um homem fraco. E elas vão se deparar com o Senhor dos exércitos. Elas vão se deparar com um homem cheio de poder e glória. E que a gente precisa aprender a temer agora. Antes que seja tarde demais. Vai comigo lá para a gente finalizar. Isaías, capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Isaías, capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Quero ler esse texto para a gente poder, sabe, fechar aqui o nosso entendimento de quem é Jesus. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Lembra que Jesus, ele tem um vestidão comprido que vai até os pés? Que tamanho que é Jesus? Não sei, mas diz que a aba das suas vestes cobriam todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Uma coisa que a gente precisa entender sobre a escrita aqui dos judeus é o seguinte: naquela época que os judeus escreviam, eles não tinham, sabe, as ferramentas de edição de texto que nós temos hoje. Tá vendo aqui, ó, quando você quer destacar uma palavra, você coloca essa palavra escrito de negrito, mais escuro, né? Ou coloca com uma letra maior, ou coloca em itálico. Os judeus não tinham esse recurso. Quando eles queriam destacar uma palavra que era forte,
eles escreviam a palavra 2 vezes. Então, quando Jesus fala, por exemplo, em verdade vos digo, não é que ele repetia 2 vezes, em verdade vos digo. É que ele falava, em verdade eu te digo. Ele falava com ênfase, com poder. E aí, na hora de escrever, essa ênfase era dada repetindo 2 vezes a palavra. Sabe em que momento as características de Deus são enfatizadas mais? Sabe, a palavra de Deus não fala que, apesar da palavra de Deus falar que Deus é justo, você não acha na palavra falando que ele é justo. Apesar da palavra de Deus falar que ele é misericordioso, você não acha na palavra falando que ele é misericordioso. Ou amor. A única vez em que é repetida 3 vezes para mostrar o tamanho da ênfase, do poder dessa palavra sobre um dos aspectos, das características de Deus, é quando fala sobre a santidade dele. Por isso que a gente vê aqui, em Isaías 6:3, os anjos, eles clamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles não estavam repetindo 3 vezes santo, eles estavam declarando com toda a força, com todo o poder, santo é o Senhor dos exércitos. Santo é a maior das características do nosso Deus. Ele é santo, ele é puro, ele é temível, sabe? Ele é perfeito, ele é cheio de glória, de pureza, ele é santo. Ele é separado de tudo aquilo que não presta. Esse é o nosso Deus. Os umbrais, versículo 4, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Lembra lá de Apocalipse 19, como que Jesus era chamado? O Senhor dos exércitos. Então, da mesma maneira que Isaías ele temeu profundamente diante da revelação de quem é o nosso Deus, nós também precisamos aprender a temer. Nós também precisamos aprender, a reconhecer que o Deus a quem nós servimos não é mais o carpinteiro humilhado, rejeitado, magro, desfigurado, preso na madeira. Não é mais o cordeirinho que foi imolado pelos pecados. Nosso Deus, ele é poderoso, ele é Senhor dos exércitos. Ele voltará cheio de glória, ele voltará cheio de poder, ele voltará cheio de majestade, de autoridade. Ele voltará com uma espada, ele voltará para fazer justiça, ele voltará para manifestar a ira de Deus sobre aqueles que rejeitaram o Evangelho. E ele voltará para trazer consolo e paz sobre aqueles que aceitaram as boas notícias do Evangelho. Que você possa, ter esse temor, que você possa ter essa mesma reverência que Isaías teve ao reconhecer a santidade de Deus e falar, ai de mim, eu estou perdido, porque eu não valho nada, e eu vi o Senhor Todo-Poderoso. Essa mesma humildade que fez João cair de cara na terra, no chão, diante da glória de Deus, que nós possamos ter essa mesma humildade, reconhecer que nós não somos nada diante do nosso Deus. Ele que tem todo o poder, Ele que tem toda a autoridade, Ele que é santo, Ele que é puro, é tudo por Ele e para Ele. Que a gente tenha esse foco, que a gente tenha essa fé e que a gente viva debaixo desse temor. Amém? Fica com essa palavra no teu coração e que ela te ajude a conhecer mais o teu Deus e ela te ajude a se aproximar mais de Deus. Que Deus te abençoe, fica na paz em nome de Jesus.